Sejam todos bem-vindos ao webinar Como manter seu SGQ eficaz com a ISO 9001 e EQM. Sou Larissa Lopes, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert. Estou aqui com José Maia, analista de processos de negócio da Soft Expert, que iniciará agora a sua apresentação. Olá, Maia. Olá, Larissa. Sejam todos bem-vindos ao webinar Como manter seu SGQ eficaz com a ISO 9001 e EQM, ou Case Soft Expert. Para alinhamento de expectativas, informa-se que os objetivos deste webinar são demonstrar como o EQM auxiliou a evidenciar o atendimento aos principais requisitos da ISO 9001, facilitando a obtenção da certificação e principalmente ajudando a manter o SGQ eficaz na Soft Expert. A agenda do webinar é composta dos seguintes itens: apresentação da organização, fundamentos necessários para melhor entendimento do case, apresentação de um resumo do método aplicado nesse case e a apresentação do case propriamente dito, composto pelos requisitos 4, Sistema de Gestão da Qualidade, 5, Responsabilidade da Direção, 6, Gestão de Recursos e 7, Realização do produto, além do 8, Medição, Análise e Melhoria. Também mostraremos por que o case é considerado um caso de sucesso. Teremos a sessão de perguntas e o encerramento. O caso de sucesso que será apresentado ocorreu na Soft Expert, que é um provedor de soluções para excelência em gestão empresarial, reconhecida internacionalmente. Formada em 1995, é uma empresa de soluções para negócios com escritórios em todos os continentes. A Soft Expert cresce ano a ano no mercado de software. Em 2006, a empresa cresceu 40% em comparação ao ano anterior. No mesmo ano, as exportações foram ampliadas em cerca de 100%. Em 2010, superou a marca de 1.800 clientes. Agora nós vamos ver alguns fundamentos necessários para entendimento da palestra. De acordo com a norma NBR ISO 9000, versão 2005, SGQ, ou Sistema de Gestão da Qualidade, é o sistema de gestão para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à qualidade. ISO 9001 é uma norma que especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade, que podem ser usados pelas organizações para aplicação interna, para certificação ou para fins contratuais. Ela é focada na eficácia do sistema de gestão da qualidade em atender aos requisitos do cliente. E o que é requisito? Requisito é a necessidade ou expectativa que é expressa geralmente de forma implícita ou obrigatória quando consta em contrato. Segundo a norma NBR ISO 9000, versão 2005, os requisitos de sistema de gestão da qualidade são especificados nessa mesma norma, ISO 9001. Estes requisitos são genéricos e aplicáveis às organizações de qualquer setor da indústria ou econômico, independentemente da categoria e do produto ofertado. A norma é focada em eficácia. E o que é eficácia? Eficácia é a extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados são alcançados. Ou seja, ser eficaz é dar resultado. E o que é EQM? Enterprise Quality Management. É uma solução para o gerenciamento da qualidade da organização, ou seja, para dirigir e controlar o SGQ de uma empresa. O framework do SEQM faz girar o PDCA da norma ISO 9001, abrangendo os requisitos normativos. Então, todos os requisitos normativos são abrangidos e
o SEQM tem a função de fazer rodar esse ciclo de PDCA. O SEQM é composto por uma série de componentes, tais como SEAction, SEAST, SEAudit, BI, Calibration, Competence, Document, Inspection, Maintenance, PDM, Performance, Process, Project, Request, Risk, o CEP e o treinamento. Neste case, será evidenciada a aplicação do SEAction, Audit, BI, Competence, Document, Performance, Process, Project e Training. Esses foram os que mais a gente utilizou e vamos demonstrar. O método aplicado. O método aplicado é a combinação de várias técnicas e ferramentas consagradas, tais como o ciclo PDCA, o PMBOK, BPMN, PLM, AITO, MPSBR e CMMI. Foi adotado o ciclo PDCA, no qual deve-se aplicar planejamento, execução, verificação e ação para ajustar e melhorar o que foi planejado. Então, para o SGQ, a alta direção estabeleceu uma política que foi desdobrada em objetivos e metas. Também foi estabelecido um programa de gestão, o qual teve o gerenciamento de sua execução por intermédio de monitoramento e medições, que serviram de base para análise crítica e as ações de melhoria. Foi aplicado também o ciclo de vida do BPM, que é o Business Process Management, isto é, gestão de processos de negócio, no qual se deve definir, modelar, simular, distribuir, executar, monitorar, analisar e otimizar o processo. Além disso, também foi utilizado o BPMN, que é Business Process Model and Notation, que é o modelo e notação do processo de negócio. Além disso, utilizaram-se também diagramas de DF0 em algumas situações. Essa notação representa atividades do processo utilizando de icons, que são inputs, controls, output e mecanismo. Então, a gente representa as atividades com entradas, controles, saídas e mecanismos. O AITO foi usado para estruturar a gestão de ocorrências. Então, as nossas ocorrências foram classificadas de acordo com o AITO, em incidentes, problemas e mudanças. Já para o método de desenvolvimento de software, foram aplicadas práticas do MPSBR e do CMMI, e do PLM, que é Product Life Cycle Management, ou gerenciamento do ciclo de vida de produto. Para a implementação do SGQ foi criado um projeto que foi gerenciado seguindo algumas práticas estabelecidas pelo PMBOK, ou seja, a base de conhecimento de gerenciamento de projeto, que contempla recursos humanos, aquisições, comunicações, riscos, integração e a tripla restrição, tempo, custos e qualidade. Tudo para a gente conseguir atender ao escopo. Após o planejamento do projeto, foi feito o acompanhamento do projeto, que contempla a execução da atividade e a verificação dessa execução. E finalizando com o encerramento do projeto e a avaliação dos resultados. Ademais, foi realizada uma série de palestras de conscientização dos princípios da qualidade, de orientação de termos adotados, como, por exemplo, incidente, problem, mudança, e de capacitação dos profissionais no sistema de gestão da qualidade da empresa. Para verificar a eficácia dessas palestras, foi aplicada uma gincana de conhecimento denominada Copa da Qualidade, composta de perguntas abertas nas quais os profissionais tinham 24 horas para entregar as respostas. Então, aqui nós temos um cronograma do projeto de implementação do SGQ, no qual a gente adotou o SE Project. Alguns marcos principais do projeto de implementação foram
a criação e estruturação da categoria SGQ, no qual se adotou o SE Document. Elaboração dos procedimentos documentados requeridos, incluindo modelos de procedimento de documentos e de formulários. Geração do diagrama de macroprocessos. Criação e estruturação de métodos e classificações no sistema de ações, no SE Action. Elaboração do manual da qualidade e definição da política e objetivos da qualidade. Análise crítica do SGQ pela direção. Realização de auditorias internas. Realização de pesquisa de satisfação de cliente. Depois disso tudo executado, a gente fez a seleção do organismo certificador credenciado e foi realizada a auditoria externa. Então agora será feita a apresentação do case na nossa empresa, na Soft Expert. Como, por exemplo, o processo gestão de processos. E aqui a gente pode ver que ele é composto pelos processos mapear processo, monitorar processo, gerenciar melhoria e manter SGQ. Ao se clicar no sinal de mais, obtém-se o fluxo e demais informações do processo. No exemplo, temos o fluxo do processo gerenciar melhoria, assim como as entradas, as saídas, recursos, indicadores. Por exemplo, aqui, se a gente clicar no indicador, número de ações implementadas, então é apresentada a situação do indicador com gráfico, histórico, documentos associados e as ocorrências. Do processo, também pode-se acessar os documentos associados. Basta clicar no documento e ele vai abrir. No exemplo aqui, demonstrado é o procedimento de controle de produto não conforme. Inclusive, ele é um procedimento requerido, um procedimento documentado requerido pela ISO 9001. Esse documento a gente pode observar que ele faz referência a outros utilizando de links, né, que deixa o acesso aos demais procedimentos e sessões de trabalho mais fácil, bem mais acessível. Toda a interação e sequência dos processos são obtidas de forma dinâmica. Basta clicar para se obter mais detalhes. No caso aqui, a gente vai obter mais detalhes do processo gerenciar incidente. Então, nós temos aqui o fluxograma, né? Tem as atividades, registrar incidente, elaborar plano de disposição e subprocessos do processo gerenciar incidente. Além dessa visão de fluxograma, que é a mais utilizada, nós também podemos ter outras formas de visualização, como, por exemplo, o CIPOC, que apresenta os fornecedores, as entradas, o processo, as saídas e os clientes desse processo. Também a gente pode visualizar o diagrama de tartaruga, no qual contempla informações como descrição, recursos, entradas e saídas, o método, que é a árvore de estrutura do processo, contemplando atividades e tarefas, e os controles, que são verificados com os indicadores. Também foi elaborada a estrutura de documentos. Na pasta SGQ, no SE Document, tem-se pastas como documento estratégico do SGQ, diagrama de interação do processo, documento e norma externa, formulário, guia, diretrizes e orientações, instrução de trabalho, procedimento e modelos, os templates. Então, essa é a nossa pirâmide de documentação. Foi estabelecido o manual da qualidade, que é uma exigência da norma, e ele também referencia outros documentos e processos por intermédios de link, facilitando a navegação e acesso de todos os colaboradores. Além disso, foram elaborados procedimentos requeridos pela norma, como o controle de documentos e o controle de registros. Esses documentos possuem validade e, após
o vencimento, o SE Document gera pendência de documento com validade vencida. Então, nesse caso, pode-se realizar a revalidação dos documentos que não sofreram alterações, ou seja, informar uma nova data de validade. Já para os documentos obsoletos, pode-se cancelar. E para os documentos que sofreram alterações, a gente pode iniciar um novo ciclo de revisão. O SE Document faz o controle de revisão e da situação dos documentos. Foi definido um ciclo de revisão dos documentos, que nesse caso é composto por etapas de elaboração, consenso e homologação. O SE Document permite estabelecer roteiro para este ciclo, que pode ser fixo ou variável. É permitida a consulta dos participantes na revisão de documentação. A seguir, são listados alguns benefícios da adoção do SE-EQM para aplicação dos requisitos 4, que é Sistema de Gestão da Qualidade da ISO 9001. E quais são esses benefícios? A adoção de uma linguagem comum e visual, que é a modelagem gráfica no SE Process, integração entre conteúdo e processo, agilidade para mapeamento do monitoramento e treinamento dos processos e automação de atividades com o uso do SE Workflow ou até mesmo do fluxo interno do SE Document. Outros benefícios: disponibilidade das informações, redução da circulação de documentos impressos com a adoção do SE Document, agilidade com a tramitação automatizada com o SE Workflow e o SE Document e controle da validade dos documentos. A seguir será demonstrado como foi atendido o requisito 5, responsabilidade da direção. A conscientização quanto aos requisitos de clientes e regulamentares foi feita por intermédio do portal intranet, de reuniões tais como a do Kick-Off, que é na abertura anual, palestras, murais e informativos por e-mail. A responsabilidade da direção pôde ser evidenciada com a alocação de recursos para o projeto de implementação do SGQ, na qual se destaca a participação da direção nas análises críticas do SGQ e a realização da conscientização de princípios da qualidade e do SGQ da empresa. Foram realizadas várias análises críticas do SGQ com a presença do presidente, vale ressaltar. Para facilitar o acesso de todos a esses registros, foi criado um dashboard para essa finalidade. E o que é um dashboard? É um painel que pode ser utilizado, por exemplo, para monitorar indicadores de desempenho. Por meio dessa ferramenta é possível criar visões contendo aplicativos, páginas de internet, telas de sistemas, como é o exemplo aqui de consultas de documentos, e para auxiliar a execução das atividades diárias. Esse é mais um recurso utilizado pelo SE-EQM. Com relação à análise crítica, há um formulário para o registro de análise, que contém uma seção para cada entrada de análise crítica, e há uma seção para registrar as saídas, que é a seção decisões. Ademais, tem uma seção para considerações adicionais, na qual se registra o parecer quanto ao desempenho dos fornecedores, controle de propriedade de cliente, capacitações, assim como a adequação e alocação dos recursos. Então, constantemente a gente está verificando se os recursos disponibilizados estão adequados. As expectativas dos clientes, que são os requisitos não declarados, foram estabelecidos pela organização num documento publicado no SE Document, que é o DEQ 004. Já os requisitos declarados dos clientes são controlados pelo processo de gerenciar contratos de cliente do mercado nacional.
Este processo tem como requerimento a associação do contrato, que é um documento que usa Doc Variables. Este é um recurso que permite ligar informações ao documento com o MS Word ou MS Excel. As Doc Variables buscam as informações do banco de dados e as exibe automaticamente no corpo do documento. Que o exemplo aqui são os dados do contrato, os dados do cliente, informações com relação ao contrato. E justamente no contrato é que se encontram os requisitos declarados do cliente, tais como os componentes que foram adquiridos, os serviços contratados e a categoria de suporte. A política da qualidade foi estabelecida pela direção, inclusive é destacada a homologação do presidente da empresa. Foi estabelecido um documento contendo orientações sobre a importância dos objetivos da qualidade, que faz referência ao mapa dos objetivos da qualidade. Então, para facilitar a assimilação e divulgação dos objetivos da qualidade, optou-se por utilizar o recurso do modelador de mapa estratégico do SE Performance. Esse é um recurso que tem no nosso sistema de desempenho. Num simples clique, pode-se consultar a situação dos indicadores dos objetivos, a meta, históricos e demais informações dos indicadores desses objetivos. O planejamento do SGQ foi elaborado num projeto utilizando o SE Project. Esse projeto contém as datas das auditorias internas, das auditorias externas, análise crítica pela direção, o monitoramento dos objetivos da qualidade, entre outras atividades. Para evidenciar as responsabilidades e autoridades, é mantido o documento organograma, que é a base para as áreas cadastradas no SE Admin, que permite inclusive apresentar um organograma das áreas. Já a comunicação interna do SGQ é feita pelas notificações do SC Suite, nos murais, no portal intranet e nos boletins por e-mail, Click Notes, no qual possui uma seção para qualidade e PLM. Para a publicação deste informativo, no SE Document é usado o recurso de importação de e-mail, que de acordo com a configuração ele verifica periodicamente os e-mails enviados para determinada conta. Estes e-mails com seus respectivos anexos serão capturados e para cada um deles será criado um documento no SE Document. É realizada a análise crítica do SGQ pela direção conforme estabelecido no planejamento do SGQ, na qual facilmente pode-se evidenciar porque são associados os registros no próprio projeto e com alguns cliques a gente consegue chegar no documento da análise crítica. Este registro possui referências a documentos, registros, ocorrências, dashboards, indicadores e por intermédio de links, que são facilmente acessados. Vamos apresentar aqui alguns benefícios da adoção do ECEQM e do requisito 5, responsabilidade da direção. Quais foram eles? Rapidez para demonstrar as análises críticas e as ações oriundas destas análises, utilizando o SE Project e SE Document. Adoção de uma linguagem visual, que é o mapa estratégico e organograma, do SE Performance e SE Admin. A padronização de documentos e a adoção de painéis personalizados compartilhados para análise crítica e monitoramento, os dashboards. Para atender ao requisito gestão de recursos, que é o requisito 6, deve-se determinar competências necessárias em educação, treinamento, habilidade e experiência. O treinamento pode ser por fornecimento de treinamento propriamente dito ou executando outras ações. Em ambos os casos deve-se fazer o quê? A avaliação de eficácia. Além disso, para garantir a conformidade com os requisitos do produto, o pessoal deve ser competente em educação, habilidades e treinamento.
Eles devem saber a importância das atividades, saber atingir os objetivos e ser competente em educação, treinamento, habilidade e experiência. O perfil do colaborador, além de apresentar os dados do colaborador, também apresenta a descrição e a função desse colaborador. Então, uma forma de evidenciar o requisito 6 é com a apresentação do perfil de colaborador. Além dessas informações, ele também apresenta a experiência profissional, a formação acadêmica e os cursos realizados por esse colaborador. Portanto, é como se fosse um currículo. Também é demonstrado o resultado da avaliação de competências, mostrando as competências necessárias para a função com o nível de proficiência, o requerido, e o resultado, o avaliado. Quando é feita essa avaliação, a gente pode gerar um plano de desenvolvimento, que é o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, que apresenta, então, as ações ou treinamentos programados para o colaborador. O perfil de colaborador também apresenta os registros de treinamentos realizados pelo colaborador, quer dizer, os treinamentos ao qual ele participou e os treinamentos que ele ministrou. Além disso, no requisito de gestão de recursos, a gente evidencia a realização da avaliação de eficácia de treinamento pelo SE Workflow. Então, a gente tem um processo, e esse processo tem uma atividade de avaliação de eficácia, na qual a gente evidencia: esta capacitação elimina algum gap do PDI, sim ou não. Para se obter a conformidade com os requisitos do produto no que se refere à infraestrutura, é necessário determinar, prover e manter essa infraestrutura. Para isso, são mantidos os processos de gerenciar infraestrutura de TI e gerenciar suporte interno, os quais medem a disponibilidade dos serviços de TI e o nível de atendimento de tickets. Associados ao processo de gerenciar infraestrutura de TI está o documento Plano de Contingência e Continuidade de Negócios, que possui informações e orientações, tais como o que é emergência, que funções que integram a equipe do estado de emergência, entre outros detalhes. Também é mantido o documento Detalhamento de Recuperação de Infraestrutura e TI, para direcionar as medidas necessárias em caso de emergências, como incêndio, por exemplo, assim como medidas de prevenção para evitar violação de segurança e evitar impacto das contingências. A adoção do EQM e do requisito 6, gestão de recursos, tiveram os seguintes benefícios: disponibilidade de informações centralizadas no perfil do colaborador. Então, as informações que são digitadas no SE Admin, no SE Competence e no SE Training estão centralizadas num único relatório, que é o perfil do colaborador. E automação da avaliação de eficácia, no SE Process e SE Workflow. Agora, será visto que como foi atendido o requisito 7, realização do produto. Então, para planejar a realização do produto, deve-se determinar os objetivos da qualidade referente ao produto, prover recursos, determinar requisitos ao produto. Para isso, os critérios de aceitação são determinados e evidências do atendimento a esses requisitos são fornecidas. Além disso, deve-se estabelecer processos documentados para determinar verificação para o produto, determinar validação, determinar monitoramento e medição e determinar inspeções e ensaio. Para a realização do projeto e desenvolvimento, tem-se como entradas requisitos de funcionamento, desempenho, requisitos legais, conflitos, projetos anteriores. Durante a realização do projeto, é feito o quê? O planejamento, análise crítica, verificação, validação e controle da alteração do projeto,
que geram as seguintes saídas: desenhos, documentos, processo de realização do produto, especificação de compras, critérios de aceitação e detalhes para a preservação do produto. A Soft Expert mantém o roadmap estratégico de produto, que contém informações tais como quais requisitos deverão estar contemplados nas próximas 3 versões das soluções. Além disso, nós temos os requisitos originários do planejamento estratégico. Também temos as sugestões ergonômicas do software, que são registradas em iniciativas registradas no SE Portfólio, as quais foram associadas ao portfólio Planejamento de Produto para a devida priorização. Nós mantemos um checklist de liberação de produto, que contém o quê? As fases do ciclo de vida do projeto e seus respectivos artefatos. Tem, por exemplo, as fases de planejamento, análise de projeto, desenvolvimento, testes integrados, que é a verificação. Isso atende ao GPR3 de gerenciamento de projetos do MPS-BR, que exige que o modelo de fases do ciclo de vida do projeto sejam definidas. Isso equivale ao PPSP 131 do CMMI. Além do roadmap estratégico e das iniciativas ergonômicas, também são recebidas solicitações de desenvolvimento, que são as RFDs, Request for Development. Isso tudo resulta o quê? Nos roadmaps de componentes que são publicados no SE Document. Nós também fazemos estimativas de tamanho e esforço, que levam em consideração as funcionalidades e as complexidades de cada funcionalidade. Também pode levar em consideração os fatores técnicos e fatores ambientais. Desta forma, se obtém a estimativa por macroatividade, por funcionalidade e a estimativa total do requisito, em horas e valores. Isso atende ao GPR2 e GPR4, que é o de gerenciamento de projetos do MPS-BR. Aqui nós temos um exemplo de roadmap de componente, publicado no SE Document. Esse documento contém informações tais como o release, a funcionalidade, breve descrição do requisito e o número do requisito, que vai ser utilizado para rastreabilidade. Após as devidas priorizações nos comitês de produto e definição do escopo dos projetos, estes são cadastrados no SE Project. Aqui um exemplo de consulta do portfólio de projetos do SE Suite 1.3. Então foi estabelecido um projeto para planejamento da versão do produto, um projeto para cada componente e um projeto para expedição, contemplando a validação, como pode ser observado na consulta de projetos, na qual inclusive tem o gráfico de Gantt. Aqui nós temos o detalhamento de um projeto no SE Project. Neste exemplo, tem-se o detalhamento do requisito de melhorias gerais do SE Workflow, que contém tarefas de projeto físico, modelagem de dados, planejamento de testes na atividade analisar requisitos e as tarefas de codificação, teste unitário e documentação da atividade e na atividade construir requisitos. Aqui é apresentado um exemplo de especificação de requisitos, que é uma entrada de projeto e atende ao GRE1, de gerenciamento de requisitos da MPS-BR, que exige a obtenção junto aos fornecedores de requisitos, o quê? O entendimento desses requisitos. Nesta especificação tem-se o detalhe da necessidade e também são apresentadas as restrições e a solução proposta. Agora se tem detalhes das atividades do requisito adequação BPMN ao evento de timer.
que segue a mesma WBS ou Estrutura Analítica de Projeto com as atividades para análise e construção. A atividade de analisar requisitos tem como um dos produtos a especificação de design de software, que relaciona o benchmarking feito, quais os requisitos do escopo da especificação, as restrições, as alterações na base de dados e também protótipo. O projeto tem acompanhamento, isto é, análise crítica exigida pela ISO 9001, e pode ser monitorado analisando dados do dashboard, um painel de avanço físico dos projetos. Isso a qualquer momento. Ou periodicamente na reunião de ponto de controle, na qual é gerado o status report ou relatório da situação do projeto. Estas análises críticas são anexadas na atividade de acompanhamento de projeto, inclusive as ações necessárias para corrigir eventuais desvios são registradas no SE Action e são referenciadas nesse relatório, nesse status report. Os projetos, eles são monitorados e medidos possuindo indicadores. Aqui o exemplo de requisitos especificados. O controle de alteração do projeto pode ser evidenciado com o uso do recurso de controle de revisão do projeto no SE Project, o qual apresenta quem são os aprovadores, inclusive permitindo a utilização do uso de checklists. Para auxiliar a validação do projeto e, consequentemente, a validação do produto, foi criado o projeto de expedição, que contempla a validação alfa-teste e validação beta-teste, entre outras atividades. A execução destas atividades segue o estabelecido no documento Plano de Testes, que contém a estratégia de testes, o que deve ser feito, executado na fase de verificação e validação, como realizar os registros de defeitos e quais os critérios de aceitação. Aqui pode ser visto o registro de um teste automatizado, que contém a descrição do roteiro, o roteiro utilizado, o resultado esperado do teste, assim como o resultado obtido. O teste automatizado é usado para os testes de regressão, com o intuito de garantir que o que se executava nas versões anteriores continua executando sem falhas. Esse teste é realizado para as rotinas críticas. Já para as demais rotinas, utilizamos os testes manuais e a gente registra no laudo de qualidade de produto, que possui informação como roteiro, critérios de aceitação, registro de ocorrência, severidade e resultado da execução do teste. As não conformidades encontradas são registradas durante o teste são registradas no SE Action. Isso atende também ao GQA 3 e GQA 4 de garantia da qualidade do MPS-BR. O requisito de monitoramento e medição do produto pode ser evidenciado com o auxílio do dashboard aqui apresentado. Esse painel foi criado usando cubos do SE-BI, que considera o quê? Os registros das ocorrências no SE Action. Então, como pode ser observado, tem recurso para geração de gráficos de pizza, de barra, de linha, entre outros. Esse painel, além de monitorar a qualidade do produto continuamente, também facilitou a realização da análise de produto não conforme de desenvolvimento, que é registrado no relatório de encerramento de verificação e validação do produto, que contém a análise de dados dos resultados e as lições aprendidas. As saídas dos projetos podem ser iniciadas no portal de clientes. Nesse portal podem ser encontradas as atualizações e patches com os executáveis dos software.
e também a documentação, como por exemplo o Release Notes, com detalhes das novidades da versão, e o Patch Bulletin, com os detalhes dos pacotes de correção que são periodicamente liberados. Para o controle de produção, deve-se manter identificação, rastreabilidade, controle de propriedade do cliente e a preservação do produto. A rastreabilidade é mantida com o código de identificador do requisito, que é estabelecido no roadmap de componente e informado no projeto e no código-fonte. Saliente que é usada a ferramenta SVN para a gestão de configuração de software. Foi estabelecido o processo de gerenciar suprimentos para o controle de aquisições e a avaliação de fornecedor. Isso pode ser evidenciado com notificações realizadas aos fornecedores que não obtiveram uma média inferior ao limite definido. Tudo isso é digitalizado e publicado no SE Document. A adoção do SEQM e do requisito 7 de realização do produto tiveram os seguintes benefícios: facilidade para a análise de dados, que são os dashboards e gráficos dos indicadores, gerenciamento de projetos, constante análise crítica e controle de alterações, gestão de configuração do software e rastreabilidade, desde o plano do produto até projeto e o código-fonte. Realização do produto. Tem a parte de controle de produto não conforme. Então, a gente tem que eliminar a não conformidade detectada, autorizar a liberação, impedir o uso pretendido e executar ações apropriadas após entrega. Nós temos que determinar os dados, coletar e analisar os dados para eficácia e melhoria contínua do SGQ. E a gente faz analisados do quê? Da satisfação de clientes, conformidade com os requisitos do produto, características e tendências de processos e produtos e dos fornecedores. Para os registros das ocorrências, das nossas melhorias, foram classificados incidentes, problemas e não conformidades e mudanças, que são registrados no SE Action. Aqui nós temos um exemplo de um registro, e a gente pode configurar, o sistema permite configurar as etapas necessárias para cada classificação. E aqui no exemplo nós temos etapas de identificação, disposição, análise e plano de ação. Além disso, o SE Action permite a utilização de ferramentas de análise, tais como 5 porquês e o diagrama de efeito Ishikawa. As ocorrências reincidentes são facilmente abertas a partir da ocorrência origem, e tem essa associação, esse relacionamento, e também pode-se fazer a associação dos processos na abertura de ocorrências. Para a auditoria, seja interna ou externa, a gente utilizou esse Audit, que auxilia desde a preparação, passando pelo planejamento até a execução. Os requisitos a serem auditados são registrados no planejamento da auditoria e na execução são registradas as evidências e constatações no guia Avaliação. Vale salientar que, além de informar os auditados, auditores, documentos no planejamento, também é informada a agenda, na qual se integra com o MS Outlook para efetivar e realizar os compromissos. No encerramento da auditoria, a gente pode informar os resultados da auditoria, que podem ser por áreas, processos, critérios de auditoria, e a gente pode informar os pontos positivos, negativos, recomendações e a conclusão. Também se tem planejado no SE Project a realização de auditorias de processo de negócio, a qual atende à garantia da qualidade da MPS-BR. E para isso também a gente utiliza o SE Audit, gerenciando desde a preparação, planejamento e execução dessas auditorias. A gente tem documentado a sistemática da pesquisa de satisfação no SE Document, na qual os resultados foram entrados para o indicador de satisfação de clientes. A análise de produto não conforme é feita periodicamente para analisar os chamados da manutenção. E periodicamente é feito o monitoramento dos processos e também a medição dos indicadores. Para facilitar a análise de dados, se criou esse dashboard, esse painel
com a lista dos indicadores dos processos, né? Que isso tudo parametrizado no SE Performance. Ao clicar no indicador da lista, é apresentado o gráfico do desempenho com a meta, histórico e demais informações do indicador. Também temos um painel de análise crítica de ações, que contém dados, tais como quantidade de incidentes, problemas, mudanças e não conformidades, a eficácia dos problemas, as eficácias das não conformidades, ocorrências por processos. Esse painel auxilia bastante na análise de dados. E quais foram os benefícios da adoção do SE EQM nesse requisito medição, análise e melhoria? O fluxo e método para tratamento de ocorrência configurável, então eu posso configurar as etapas que eu achar conveniente. Então, o incidente tem um fluxo, tem uma etapa, um tratamento diferenciado do problema e da mudança. Utilização de ferramentas de análise, facilidade para análise de dados, os dashboards e gráficos dos indicadores, e auditorias integradas com ocorrências, processos e documentos. Tudo a informação obtida de uma forma integrada. E por que esse case é considerado um caso de sucesso? Pelos benefícios e pelos resultados obtidos. Que foram o quê? Mais colaboração, mais agilidade nos processos, mais acompanhamento, mais controle de documentação, mais informações disponíveis, mais integração das informações, mais flexibilidade, com menos despesas, menos atrasos, menos documentos físicos, menos esforço para manter o SGQ. Além disso, a gente teve mais rapidez para apresentar os registros nas auditorias, mais padronização, mais facilidade de acesso, mais gerenciamento, mais rastreabilidade e mais ferramentas, como no caso do Ishikawa e 5 porquês. Tudo isso resultou na eficácia e na eficiência do nosso sistema de gestão da qualidade e, consequentemente, no sistema de gestão da qualidade certificado pela ISO 9001. Então, esse é o case Soft Expert que, aplicando a tecnologia para simplificar a qualidade e a conformidade com a ISO 9001, MPS-BR e CMMI. Ok? Então, eu gostaria de agradecer a sua participação e passo agora a palavra a Larissa. Obrigada, Maia, pela apresentação. Abrimos agora o espaço para as respostas às perguntas enviadas pelo site. Vamos à primeira pergunta. Quanto tempo levou a implementação do SGQ na Soft Expert? A implementação do SGQ ela foi iniciada em 15 de maio de 2009 e concluiu-se com a auditoria que recomendou a nossa certificação em 14 de julho de 2010. Então, levou 14 meses. Maia, tem como liberar alguns modelos de documentos ou cronogramas? Nesse momento não tem como liberar, mas a gente está disponibilizando em breve uma nova oferta para aceleração e implantação do SE-EQM para empresas de TI, no qual vai ter o quê? Liberado na base de dados procedimentos, documentos, modelos de projetos, métodos e classificações de ações no SE Action, requisitos e critérios já cadastrados na auditorias, os processos já mapeados e desenhados no SE Process, tudo isso numa nova oferta. Então, caso você esteja interessado, passar um e-mail para ofertas@softexpert.com. Seguindo então com a próxima pergunta, a medição dos indicadores é somente manual? Não. Pode ser automatizada com a inclusão de procedures que são executadas conforme agendamento. E isso pode ser orientado pela nossa consultoria.
Também na ocorrência de desvios, podemos configurar o sistema SE Performance para que o próprio sistema registre as ocorrências referente a esses desvios. Eu posso programar lá que a cada 2 desvios, né, seja gerada a ocorrência no SE Action. Então, o SE Performance já faz essa integração. E através de Procedures, nossa equipe de consultoria, nós aqui utilizamos nossa equipe de consultoria e parametrizamos algumas medições automáticas, pegando informações do próprio SEQM. Maia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.